O que muita gente quer esquecer é a situação econômica, né? Que esse ano não foi nada fácil. Tanto é que as contas do governo federal tiveram um déficit de mais de 38 bilhões de reais só em novembro. Esse, aliás, é o pior resultado para o mês desde o ano de 1997. A gente faz até aqui uma retrospectiva para você. Em novembro do ano passado, o saldo negativo foi bem menor, 21 bilhões de reais. O déficit, portanto, no acumulado do ano é de 94,2 bilhões de reais, que é também o pior resultado para o período desde o ano de 97. De janeiro, portanto, até novembro do ano passado, esse déficit acumulado era de 54 bilhões de reais. Agora, são muitos números, isso dá um nó na nossa cabeça, principalmente para quem é ruim de matemática como eu. Então, para ajudar você e a mim mesmo a entender essa situação, a gente recebe aqui alguém que entende muito do assunto. Para entender as contas do governo, quem conversa com a gente ao vivo aqui no estúdio é o economista Dr. Roberto Troster. Por favor, Dr. Troster, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite. Feliz Natal atrasado. Feliz Natal. Bom, só você para nos salvar numa noite de segunda-feira, a última segunda-feira, então, do ano de 2016, para a gente entender esse rombo nas contas. Você mandou um gráfico para a gente dar uma olhadinha. Mandei. Vamos olhar para esse gráfico, qual é a situação? Bom, tem muito número aí que dá até um nó na cabeça, né? Mas você tem duas colunas de números, né? Você tem essa coluna aqui, essa de baixo, mais escurinha, é a taxa de crescimento do PIB cada trimestre. Certo. Você vê que é positivo, 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 e aqui no segundo trimestre de 2014 fica negativo, 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 até o terceiro trimestre de 2016. Só negativo. Quer dizer, desde esse dia nós estamos andando para trás. Exato. Desde 2014 é bom relembrar, então, segundo né? Trimestre, 2 anos praticamente. Mais Quase. de 2 anos. Mais, 2 né? anos. Estamos indo para o terceiro. Trimestre. Já estamos entrando no terceiro trimestre que a economia está indo para trás. E você vê que a dívida pública estava caindo e começa a cair só aí. Começa a subir só nesse momento. Quer dizer, foi a caída da economia que agravou os problemas fiscais. E por que agravou os problemas fiscais? Porque quando você tem uma fração, o denominador, que é o PIB, está encolhendo, a fração aumenta. O segundo ponto é quando diminui a atividade, diminui a arrecadação de impostos. Mas então, o que fez a economia cair? Só para a gente entender, podemos dizer então que o governo teve que fazer um aporte, né? Teve que pagar mais para poder manter as contas. Essa era a visão do governo e esse foi um erro muito grande. Você muito bem levantou o ponto. Ele achou que gastando mais ia crescer mais. E, ao contrário, piorou. Porque ele está com um diagnóstico equivocado. Quer dizer, eles estão tratando por um problema na perna e o paciente está com uma pneumonia. Uma coisa assim. O remédio está errado. O remédio está errado e está errado porque o diagnóstico. O que aconteceu? Você tem a dinâmica do crédito privado. Você hoje tem taxas de juros, por exemplo, foi manchete no jornal, no Estado, 482% ao ano. Quer dizer, essas taxas crescendo mais rápido que o resto da economia fazem o quê? Que cada vez mais recursos saem para pagar dívidas, então as pessoas ficam com menos dívida. Isso começou já em 2009, 2010. Quando você tem menos dinheiro, todo mundo começa a diminuir estoques, atrasa o pagamento de fornecedores, exige que os clientes paguem à vista. Então, e aí quem não consegue fica inadimplente, alguns, pior ainda, começam a mandar a gente embora, você já tem 12 milhões de desempregados, 12 milhões e 24 mil desempregados, e atrasa o imposto. Você tem hoje quase 60 milhões de brasileiros com anotações do Serasa e mais de 4 milhões de empresas. Ou seja, nomes negativados, o que não possibilita crédito, condições de comprar de forma parcelada, né? Isso, e não só de forma parcelada, quer dizer, o comerciante que quer comprar e vender, também. Quer dizer, normalmente uma loja compra, o fornecedor dá, ele vende, depois ele paga o fornecedor. Eu vou querer entrar com você daqui a pouco nesse assunto mais a fundo, que a gente preparou até uma tela para você que é dona de casa, você que é trabalhador e sentiu essa dificuldade no bolso, entender o que aconteceu e qual é a saída para isso. Mas antes, doutor Troster, antes da gente falar dessa questão que impacta no bolso, é interessante observar que o PIB voltou a ter uma variação, um pouco de uma queda menos acentuada, né? A gente chegou a 5,8 e agora 2,9. Dá para a gente imaginar que em 2017 as contas públicas serão um pouco menos defasadas, terão menos problemas? Ou ainda é cedo para dizer isso? Vão ter menos problemas, mas aí eu vou mudar a pergunta. Será que a gente não pode crescer muito mais? Quer dizer, se a gente ataca o problema do crédito, que é a causa dos problemas,
nós vamos começar a crescer muito mais rapidamente. Tem toda uma solução que, assim, de uma renegociação institucionalidade, baixar custos, que possibilita que a economia comece a crescer rapidamente. Então, senão, a gente vai continuar nesse lenga-lenga. O resto do mundo vai crescer 4%, países como Colômbia crescer 4%, a Índia crescer 8%. Vizinhos nossos que não têm a mesma capacidade crescendo mais, né? E o Brasil crescendo 1% ano que vem e 2% nos outros. Tá ruim, Quer dizer, né? Não, tá muito ruim, não é ruim. Quer dizer, é como quando o Brasil joga com um timeco aí do desconhecido. Perder para um time desses que não é... É ruim, mais ou sabe? menos esse esquema. Perder para a Argentina dá para entender, mas perder para um timeco não dá. E é isso que está acontecendo com a economia, é o diagnóstico que está errado, né? Muito bem. Doutor Trosser, vamos então colocar a próxima tela aqui para você nos ajudar a entender. Não, tem uma série de telas aí que é das vendas de lojas, olha só. Para você entender então, isso, as vendas nas lojas de shopping acumularam, para você ter uma ideia, 140 bilhões em 2016, como resultado também disso. Esse número então é menor do que do ano passado em termos nominais. Nessa tela a gente vai entender, porque é um efeito nominal, não é? Verdade, as contas públicas acabam tendo algum problema, um déficit. Isso reflete, de um modo geral, no mercado. É como se fosse o sangue do corpo humano, você começa a tirar, fica seco. Quer dizer, o pessoal não tem mais dinheiro nem para pagar impostos, nem para fazer compras, então não tem dinheiro para pagar imposto, aumenta o déficit. Não tem dinheiro para fazer compra, aí caem as compras caem as encomendas das fábricas. Então, fica essa bola de neve que não tem fim. É um redemoinho perverso que a gente tem que mudar. O comerciante, doutor Trosser, sentiu isso no caixa da loja dele. Porque, olha só, venda no shopping, por exemplo, há 12 anos não se via um resultado tão ruim. 3,2% menor do que em 2015. Foi o primeiro ano de queda de vendas desde 2004. Uma queda, portanto, de quase 13% na quantidade de lojas e 30% na contratação de temporários. Então, aquelas pessoas que buscavam emprego e conseguiam uma contratação, pelo menos para os meses de novembro, dezembro e comecinho de janeiro, nem isso tiveram. Reflexo, então, dessa economia ruim que vem das contas públicas também. Não, as contas públicas é consequência, é reflexo do crédito. O crédito foi ruim, o crédito começou a apertar. O crédito em valores nominais está caindo, começou o crédito, aí a pessoa começou a parar de atrasar imposto, parar de comprar, diminuindo estoques, baixando custos, reduzindo operações. Então, é isso que fez. Esse Natal, quem foi no shopping, coisas que você nunca viu, liquidação na semana do shopping. Em plena semana do Natal. Natal, sabe, antes o pessoal cotovelava para comprar as coisas. Então, e é isso que a gente tem que ver, quer dizer, estão tratando com o diagnóstico errado. Muito bem, vamos ver a próxima tela, lembrando que é a Associação Brasileira de Lojistas que passa essas informações. E na próxima tela, doutor Roberto Luiz Trosser, a gente tem aqui móveis e artigos do lar, as quedas por setores então, 9%, tecnologia e comunicação 6,5%, eletrodomésticos 4,5%. Vamos ver a outra tela, porque a gente comenta todos de uma só vez. Passa a próxima tela também para mim, por favor. Na próxima tela a gente vai ter resultado também, ainda por setores, perfumaria e cosméticos 7,3%, joias e relógios 3,5%, calçados 3%. Aí, nesses três setores, houve um crescimento. Sim. Interessante, né? Bom, primeiro é o ano da lembrancinha, quer dizer, se caiu o eletrônico, você dá menos, você está com o celular na mão, você dá menos... Ninguém ganhou celular esse ano, então. Mas ganhou perfume. Pacotinho com sabonetinho, né? Que é mais barato, né? Que é muito mais barato. Exatamente. Sabe, e joia, bijuteria, né? Então você compra. E calçado é uma coisa que você tem. Outra coisa que é remédio, isso daqui, continua crescendo, porque você não pode cortar remédios. Mas o resto corta. Sapato você tem que trocar, não adianta. Não tem jeito, né? Gasta a sola, tem que trocar. Vamos dar uma olhadinha na próxima tela? Vamos ver o que tem lá para a gente entender também com o nosso especialista aqui. Bom, dificuldade de obtenção de crédito. Então, por que a queda nas vendas aconteceu? Entre os motivos, além que o doutor Roberto Trosser apresentou, está aí a dificuldade de obtenção de crédito, que ele falou, elevação do desemprego, carga tributária alta, que eu vou te pedir para comentar, o fim dos incentivos fiscais, que foi uma forma que o governo acabou alegando para tentar equacionar as contas, e a insegurança com a política e economia do país.
Carga tributária. Talvez seja o sonho de todos os brasileiros que estão nos assistindo agora, que assim como a trabalhista, assim como a previdenciária, esteja no alvo do governo para os próximos anos. Será que vão mexer nisso aqui? Porque o presidente deu uma dica, né? No pronunciamento dele de Natal, ele disse que o brasileiro paga muito imposto com pouco retorno. Eu vou dar nessa proposta que eu preparei, né? Assim, se você quiser, está no site www.simp.org.br. Acontece o seguinte, os mais ricos pagam proporcionalmente menos impostos que os mais pobres. Exato. O que a gente pode fazer? Hoje, a aplicação financeira, algumas são isentas. Então, você tem o pessoal aqui, todo mundo ganha o máximo, né, do imposto de renda, paga 27,5% de imposto de renda. Quer dizer, quem vive, acorda, trabalha o dia inteiro, 27,5% de imposto. Quem vive de juros não paga nada. Temos que mudar isso. Subiram os juros, quer dizer, se você põe 28% em tudo que é aplicação financeira e tira os tributos do crédito, só fazendo essa mexida, dá 1,5% aumento de arrecadação e tem outras vantagens. Então, não é que a gente tem imposto alto para algumas coisas. Hoje você chega ao absurdo que, por exemplo, um mendigo que vai comprar alguma coisa na padaria vai pagar imposto e vai subsidiar a educação do cara rico, que não precisa. Então, nós continuamos com alguns absurdos, quer dizer, educação universitária pública gratuita para todo mundo, né? Quer dizer, os mais ricos não pagam. E quem desfruta, na verdade, são eles mesmos. Então, né? não é alta. Eu diria mais do que alta, ruim. Mal distribuída, talvez. Eu tiraria a palavra alta e poria a palavra ruim. Ruim. Vamos ver a próxima tela e última, para a gente entender o que acontece com a nossa economia. Isso em segurança com a política e a economia. Acho que a política, o Temer está indo bem, mas está cometendo o único erro que não pode cometer. E mal com a economia. Exatamente. E mal com a economia porque está com diagnóstico. Ele tem um time bom. Mas, sabe, está todo mundo... Está colocando o Messi como goleiro. Exato. Né? E o goleiro como atacante. Tem que fazer esse rearranjo, né? Muito bem. Acho que essa é a última tela que a gente tem, é isso? Ok. Agora entra a última. Então, para a gente entender a queda de 3% neste ano, as vendas no Natal sofreram este impacto. 55% pagaram com cartões de crédito e débito, porque realmente a situação está complicada. 25% pelo cartão próprio, o carnê da loja. 10% pagaram com cheques e mais 10% com dinheiro. É um quadro interessante que resume para a gente que o brasileiro está sem crédito e ele se vira como pode nesse momento final do ano, como você disse, doutor Trossi, para tentar entregar algumas lembrancinhas e tentar atravessar a ponte de 2016 para 2017 sem dívida, né? As dívidas têm que diminuir porque as concessões estão caindo, a inadimplência está aumentando, quer dizer, mas assim, 2/3 das dívidas, dos atrasos, são fora do sistema bancário. Os bancos seguram, aí se propaga por toda a economia. Mas eu acho que dever bem é bom. Quer dizer, para um país crescer, ter bom crédito longo é bom, ajuda a crescer. O problema é crédito ruim, que é o problema. Uma segunda coisa que se observa aqui é que cada vez mais papel, possivelmente o ano que vem, esse 10% vai baixar. Caia mais ainda. Caia mais, esses dois números vão cair. Já tem países que estão querendo acabar completamente com o dinheiro... Em espécie. Em espécie. E esse com cheque. O cheque, também. bom, eu me surpreende ainda ter 10% de pagamento com cheque, porque eu tinha a ideia de que teria caído para uns 3%. Quase ninguém mais usa, né? E nenhum estabelecimento aceita praticamente também. É verdade. Muito bem. Né?